Obreiros Evangélicos, capítulo 84. A liberdade religiosa. O princípio pelo qual os discípulos se mantiveram tão destemidamente quando, em resposta à ordem de não falarem mais no nome de Jesus, declararam: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19, é o mesmo que os adeptos do Evangelho se esforçaram por manter nos dias da Reforma. Quando em 1529 os príncipes alemães se reuniram na Dieta de Spira, estava diante deles o decreto do imperador, restringindo a liberdade religiosa e proibindo toda posterior disseminação das doutrinas reformadas. Disse-ia que a esperança do mundo estava prestes a ser esmagada. Aceitariam os príncipes o decreto? Haveria de ser velar as multidões ainda em trevas à luz do Evangelho? Achavam-se em jogo decisões importantes para o mundo. Os que haviam aceito a fé reformada reuniram-se, sendo sua unânime decisão: rejeitemos este decreto. Em questões de consciência, a maioria não influi. D'Aubigné, História da Reforma, livro 13, capítulo 5. Este princípio temos de manter firmemente em nossos dias. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, desfraldada pelos fundadores da Igreja Evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então, foi neste último conflito confiada a nossas mãos. A responsabilidade deste grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a Igreja ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de potentados terrestres. Não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas, para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer como os apóstolos: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 19 e 20. A pena de Lutero era uma força, e seus escritos disseminados largamente agitaram o mundo. Os mesmos instrumentos se acham à nossa disposição com recursos 100 vezes maiores. Bíblias e publicações em muitas línguas, apresentando a verdade para este tempo, acham-se ao nosso alcance e podem ser rapidamente levadas a todo o mundo. Cumpre-nos dar a última advertência de Deus aos homens, e qual deveria ser nossa diligência no estudo da Bíblia e nosso zelo em difundir a luz.